today? Como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges e vamos dar início a mais uma aula com a Teacher. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Milena Marães, professora de língua portuguesa, junto com a professora Cláudia, ministrando este componente que é o nosso itinerário formativo de aprofundamento. Vamos ver o que temos na aula de hoje. Então, nós temos o objeto de conhecimento, juventudes e o mundo do trabalho na Amazônia. E o detalhamento é gênero documentário, estrutura, variáveis e elementos importantes. E vamos dar início a mais uma aula. Confiram! Bem, retornamos agora e vamos ver o tema da nossa aula de hoje. Você já deve desconfiar, né? Pelo cenário maravilhoso Sim. que nós temos aqui, não é, Teacher? Olha só, surgiu aqui ao nosso lado uma linda Vitória Régia e aqui também o tema da nossa aula de hoje, que é Amazônia e trabalho. Será que trabalho vai se relacionar com esta cachoeira e tudo mais, professora? Vamos pesquisar sobre isso, né? Deixar aqui a perguntinha para os alunos. Bem, por falar em trabalho, nós vamos ver aqui uma sequência de imagens que lembram com certeza para vocês, né, realidades aí, né, da sua região, da sua comunidade especificamente. Então, vocês estão acompanhando aqui essa nossa sequência e com certeza vocês já sabem, né, dizer qual é o nome dessas atividades, né, dessas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Ok, né, Teacher? Exatamente. Então, vocês podem perceber aí realidades sociais, né, culturais e profissionais. E muitas delas, vocês com certeza vão perceber, têm a ver com a nossa realidade. Por esse motivo, o título da aula, o mundo do trabalho e a Amazônia. Nós fazemos parte aí da Amazônia e aí estamos mostrando para vocês quais profissões têm relações aí com o nosso cotidiano, né, professora? Isso mesmo. E além da gente mostrar para vocês, né, esses tipos de trabalho, são a realidade de vocês aí, nós vamos ver também como a gente pode trabalhar a língua portuguesa Sim. e a língua inglesa, especificamente falando sobre essa questão do documentário, né, com o tema trabalho, né, trabalho, juventude, certo? Perfeito. E para a gente despertar a curiosidade de vocês, trouxemos uma perguntinha, vamos conferir. Vamos ver qual é a pergunta. Então, o tema é documentário e trabalho na Amazônia. E a nossa pergunta para você é a seguinte: qual é a importância de registrar as práticas de trabalho na Amazônia? Para que serve isso? Para que vai agregar na minha vida fazer esses registros dessas práticas de trabalho? Eu acho que os alunos até pensam assim, professora, mas eu vou falar disso para quê? Eu já sei quais são os trabalhos que existem na Amazônia. Mas outra pessoa, por exemplo, que está lá, não sei, nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou na Espanha, não conhece, esse povo aí não conhece a nossa realidade. Então, registrar seria o primeiro ponto, né? Faz importante aí para falar a respeito do nosso mundo do trabalho aqui na Amazônia. Com certeza. Então, o primeiro é o registro. Como a professora Milena falou, bem falou, não é? Uma pessoa que não faz parte da nossa cultura, não faz parte desse nosso cenário amazônico, não vai compreender, não vai entender qual é essa especificidade do trabalho que nós fazemos aqui. Então, nós temos aí, primeiro, registrar. Então, documentar práticas de trabalho na Amazônia, como, por exemplo, né, extrativismo, agricultura, artesanato, turismo comunitário, que foram algumas das imagens que vocês viram aí logo no começo da nossa aula. E além de registrar, temos outros tópicos também. Sim, então além de registrar, nós vamos também valorizar. E como a gente valoriza, professora? Mostrando aí saberes, porque afinal essas práticas são saberes, e os desafios dos trabalhadores locais. Parece ali a moça, digamos, dirigindo a embarcação. Nossa, que coisa linda! Mas ali também existem os desafios, gente. Todo trabalho, na verdade, vem com desafios. Com certeza, muitos desafios. E esses desafios você pode registrar, não é? Exato. E com certeza lá no seu documentário isso vai aparecer, né, bem claro, de acordo com o que você fizer. Além de registrar, além de valorizar, nós também temos o próximo tópico, que é relacionar.
Ou seja, evidenciar como o trabalho está ligado à cultura, à floresta e à qualidade de vida. Então, você pode pontuar, evidenciar isso, como esse trabalho está relacionado às coisas que você faz no seu dia a dia, à cultura da sua comunidade, como é que tem essa relação, como ela é feita, e principalmente a qualidade de vida. Será que dá para aliar esse trabalho com qualidade de vida? É possível nessa realidade amazônica, não é? Dá para encaixar isso, fazer essa relação? Isso você também pode mostrar no seu documentário. Perfeito. Além desses aspectos, nós temos outro aí que é refletir, gente. Afinal, refletir significa pensar a respeito, elaborar ideias a respeito. E aí, quando a gente reflete, a gente vai promover debates sobre juventudes amazônicas, e a gente coloca no plural porque não existe uma única juventude, né? As juventudes são formadas por características específicas, bem como suas perspectivas de futuro. Com certeza, se eu e a professora Cláudia começarmos aqui a conversar, ela tem uma perspectiva sobre o futuro, eu tenho outra, então veja que até o nosso modo de pensar é diferente, assim como na juventude também. Por isso que a gente vai refletir. Isso mesmo, e fazem as outras pessoas refletirem, né? Mostra toda essa realidade que vocês vivenciam aí, e a pessoa fica, uau, como é que ele consegue fazer isso? Sim. Até hoje eu me pergunto, como é que as pessoas conseguem ministrar aula de inglês e falar inglês? Olha aí, ó. Um documentário, hein? Já tá saindo aqui. E por falar em documentário, que a gente está falando tanto sobre isso, né? Nada melhor do que vocês poderem visualizar um exemplo de documentário que foi feito aqui pelos nossos professores aqui do Centro de Mídias, que retrata muito bem como é que isso pode ser feito. Então, quero que vocês observem, né, com clareza como é que foi iniciado esse documentário. A pessoa foi diretamente falando ou ela fez perguntas. Observem, né, a sistemática que foi realizada para fazer esse documentário. Ok? Então, de olho, vamos conferir. Olá meninas, tudo bem com vocês? A gente está conhecendo aqui a comunidade, um lugar maravilhoso, mas a gente queria saber, aqui tem um lugar, sei lá, de repente diferente, turístico, que a gente possa visitar? Tem um prédio histórico que foi uma escola, tem um hospital, tem um presídio e tem uma pousada. Obrigado, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Desse centro histórico, dessas ruínas daquele Paracatuba. O que vocês acharam? Que lugar encantador, que lugar maravilhoso, né, Denise? Sim. Imagina só a visita turística aqui sendo diferenciada, uma loja de souvenir, muitas potencialidades econômicas voltadas para o empreendedorismo que eu acho que poderiam ser melhor exploradas nesse lugar. Esse é um prédio com muitas potencialidades em um município. Imagina quantos não tem nos outros municípios do Amazonas. E isso nós vamos ter que mostrar, fazer o nosso aluno refletir nesse momento, né, da UCA, não só aqui no Iranduba, mas em todos os municípios do Amazonas. Certo? Eu acho que tem muito mais. Vamos atrás dos moradores? Vamos? Descobrir? Vamos. Vamos lá. Eu sou técnico em arqueologia, né? Sou morador da comunidade. Durante muito tempo nós recebemos doações dos comunitários e eu guardei esse material e em seguida eu musealizei eles enquanto na reserva técnica do MUSA, Museu da Amazônia. Mas aqui nós estamos em cima de um grande sítio arqueológico. E a gente consegue observar todos esses materiais fazem parte do contexto arqueológico da comunidade do Paracatuba. Aqui nós vamos ter pelo menos os 1.500 a 1.800 anos de ocupação. Nós já estamos pisando no solo sagrado. Nós, professores de linguagem, vamos ministrar o UCA, não é verdade? Vamos trabalhar o empreendedorismo, né, social e cultural. É justamente ver a possibilidade de empreendedorismo na nossa localidade. Isso mesmo. Conhecer, trabalhar e transformar também por meio do empreendedorismo. Nós esperamos que todos possam sair transformados dessas aulas
que nós possamos aprender bastante. É essa a preocupação da Secretaria de Educação do Amazonas, trazer empreendedorismo cultural e social em benefício da comunidade. Isso aí, vem com a gente. Então, gente, como vocês viram aí um documentário a respeito do empreendedorismo aqui na Amazônia, afinal Iranduba faz parte, né, da Amazônia, e vocês viram as oportunidades de trabalho, de empreendedorismo durante o processo desse documentário. Então, só para nós vermos como que foi montado aí, por que esse gênero textual tem a ver quando a gente fala a respeito do mundo do trabalho, porque para documentar, a professora Cláudia comentou no início da aula, quando a gente vai documentar esses fatos, a gente registra, a gente reflete, a gente valoriza, e isso tudo é feito dentro de um documentário. Por esse motivo, o gênero textual, documentário, é o melhor para que haja essas práticas aí registradas. Muito bem falado. Bom, então vocês observaram a importância do documentário, né? Falar, não é, da sua realidade, mostrar o que tem ali a ser visto, né? O que tem de interessante. As dores também tem que mostrar, né? As dificuldades, claro. Sim. E agora vamos ver a definição de documentário. Anotem aí. Então, o que é o documentário? O que é esse gênero? Então, o documentário é um gênero cinematográfico não ficcional, cujo objetivo é documentar o espectador sobre um determinado tema, normalmente de caráter científico, histórico ou social. Nesse caso de Paracatuba, vocês puderam observar, não é, aquele pequeno trechinho lá de Paracatuba, que é aquelas ruínas, ou seja, é o lado histórico que foi mostrado ali. Com certeza tem muito mais coisas a serem apresentadas, vocês poderiam observar, né, em outros documentários, mas agora é com vocês, né? Vocês podem ter várias ideias para fazer outros documentários aí. Exatamente. Lembrando que o documentário tem como objetivo registrar a realidade. Por esse motivo, escolhemos falar de Paracatuba, porque de fato é a realidade, é o que se vivencia ali. Mas claro que quando a gente pensa na Amazônia, não tem só a questão de Paracatuba, só a questão das ruínas, questões históricas, temos outras questões também. E agora a gente vai mostrar para vocês. Isso mesmo, vamos conferir aqui junto conosco. Bem, outro cenário agora, vocês podem observar aqui, o título é Amazônia e Trabalho e a área é Bioeconomia. Como estamos falando de trabalho, vamos mostrar para vocês algumas possibilidades ou dicas, né, de trabalhos que vocês podem ter ideia de desenvolver um documentário. E junto, né, com esse vocabulário que a gente está apresentando para vocês, as palavras também em inglês. Então a Titi vai apresentar em português e eu vou só passar em inglês para vocês irem treinando também aí junto conosco. Perfeito. Quando a gente faz um documentário, lembrando que esse documentário não vai ficar só para nós, né? Esse documentário vai se expandir. E aí a importância de você usar as palavras tanto em português quanto em inglês. Imagine uma pessoa lá dos Estados Unidos, mas o que é um extrativista? Sei lá. Claro que ele vai entender por meio do documentário, mas no inglês, uma palavra específica indicando isso vai fazer muito mais sentido do que apenas apresentando em português. Então, nós temos o primeiro tópico aí, que é extrativista ou coletor de produtos da floresta, não é? Se a gente pensar, por exemplo, na coleta da borracha, não é? Nós temos ali o extrativista, porque ele vai extrair para, então, fazer aquilo acontecer de fato depois como um trabalho. E como que é no inglês, professora? Então, vamos acompanhar aqui. Então, extrativista, extractor, e o coletor de produtos da floresta. Então, Forest Product Collector. Forest Product Collector. E aí já existe uma diferença, e eu acredito que é por isso que nós precisamos usar no inglês, porque a gente fala, por exemplo, coletor de produtos, vem o substantivo, coletor, e depois a característica, que seria de produtos, a especificação. No inglês, há uma troca aí, né, professora? Isso Primeiro mesmo. Vem adjetivo e depois o substantivo. Deve ter uma explicação mais técnica. Só que aí isso, para o estrangeiro, vai fazer muito mais sentido falando inglês do que eu chegar lá e falar português. Ele vai ficar assim, mas tá, o que isso significa dentro da minha língua, digamos, materna, talvez? Isso mesmo, tem um alcance maior. Vamos ver mais outros exemplos nesta área de bioeconomia.
Temos aí o produtor comunitário de bioativos. E como que é, professora, no inglês? Community Bioactive Producer. Community Bioactive Producer. Perfeito. E além desse, nós temos outros. Nós estamos aqui dando dicas, né, deixando dicas a respeito de trabalhos que podem ser feitos na Amazônia. A gente acha, mas eu moro, por exemplo, no Amazonas, não existem oportunidades. Claro que existem, não é? E a gente está mostrando aqui para vocês. Isso. São nomes talvez muito mais técnicos que você, com certeza, se é do Amazonas, vai, eu acredito, né? Tem um nome mais, digamos, social, comunitário, mas aqui a gente está mostrando o nome, como que se coloca no documentário, isso em português e depois em inglês, tá bom? Temos mais, o próximo é pesquisador em biotecnologia, vai misturar a tecnologia, né, com as questões ali ambientais. Inclusive, existem instituições aqui no Amazonas, no município, se eu não me engano, de Tefé, que tem essa área aí de pesquisador em biotecnologia. Muitas pessoas vêm de fora, de outros estados, para atuarem aqui, já que ainda não existe um grande número de profissionais nessa área, tá bom? Então fica aí a dica. Mas como que é em inglês, professora? Em inglês, não é? Biotechnology Researcher. Biotechnology Researcher. E temos mais. Perfeito. Depois, ó, estamos falando de bioeconomia, né? A questão aí da vida, da floresta, mas agora nós temos a Amazônia e trabalho na questão do artesanato e da cultura local. E eu quero que vocês acompanhem conosco. Vamos ver aí. Nós temos o artesão de cestos e fibra natural. Eu nem sabia que tinha inglês, professora. Olha, tem que trazer para eles conhecerem. Sim. Então, em inglês, basket weaver ou, né, natural fiber artisan. Então, essas são as palavras aí em inglês para essas duas funções. Perfeito. Temos mais, temos também o ceramista, né, que vai trabalhar ali com as questões da cerâmica. Inclusive, quando nós vimos o documentário, se eu não me engano, o rapaz que apresentou mostrou lá que nas ruínas tinham especificações de cerâmica. E aí a gente diz, né, que essa profissão é o ceramista. Mas claro que ele pode também fazer a produção de cerâmicas. Mas como que é em inglês, professora? Em inglês, ceramic artisan. Ceramic artisan. Perfeito. Temos mais, temos o produtor, eu amo, de biojoias, eu compro várias. Sou apoiadora do empreendedorismo local. E aí nós temos também em inglês. Como que é em inglês, professora? Então, bio-jewelry maker. Bio-jewelry maker. Perfeito. Temos mais uma que é o agricultor familiar, gente. E como que é em inglês? Em inglês, family farmer. Family vem de família, né? Então, sim. Lembrando que agora a gente já saiu da biotecnologia, né, da bioeconomia, fomos para o artesanato, para a cultura local, e agora a gente está falando de cooperativismo e associativismo, né? E aí nós temos o agricultor familiar. Mas além dele temos outro, que é o líder comunitário. Como que é em inglês, professora? Líder comunitário, né? Olha, já trocou a ordem, não é? Ficou community leader. Existe uma explicação específica, professora? Porque se há essa troca no inglês, enfim, já entrando aqui no... Então, é as regras deles, né? Nós temos as nossas, né, dessa ordem, e nas regras deles, eles sempre começam, né, com essa ordem aí, o adjetivo primeiro. Temos mais um que é o cooperado ou associado. E em inglês também existe um termo aí para, né, dizer o que é a profissão. Cooperative member. Cooperative member. Perfeito. Saindo agora do cooperativismo e do associativismo, nós temos ali agora a Amazônia e Trabalho no beneficiamento de produtos da floresta. Eu quero que vocês acompanhem conosco. Nós temos o processador de frutos. Eu nem sabia que este era o nome, estou sabendo agora junto com vocês, porque eu conheço por outro nome, mas assim, né, do dia a dia. Mas como que é em inglês, professor? Em inglês é fruit processor. Meu pai costuma falar que é o pisador lá de açaí, de uvas, não sei o quê. Realmente, mas ó, nós temos um nome mais técnico e no documentário, esses nomes técnicos precisam aparecer, tá bom, gente? Isso. Temos outro aí que é o produtor de polpas e farinha. Olha só, temos sim também em inglês, né? Pulp and Flour Producer. Perfeito. E temos mais um que é o embalador de produtos. Como que é em inglês, professora? Então, Product Packer.
Perfeito. Temos mais, não só esses aí, nós temos agora falando de guias turísticos, né, comunitários, e o turismo ecológico. Inclusive, quando a gente dá uma analisada, agora saindo um pouco do documentário, em temas de redação, nós temos aí esses temas voltados para a Amazônia, pensando no turismo ecológico. E eu quero que vocês acompanhem conosco agora quais são as profissões. Nós temos o condutor de trilhas, professora, ou de florestas. Como que é em inglês? Isso mesmo, nós temos, né, Forest Trail Guide, né? Então, essa palavra guide vocês escutam muito por aí, né? Que é o guia. Então, Forest Trail, no caso das trilhas, né? Guide. Perfeito. Fala, no caso, floresta e trilhas ali, no caso do inglês. Isso mesmo. Temos mais um que é o barqueiro ou piloto de embarcação, professora. Eu conhecia como apenas marinheiro, não sei se existe no inglês, mas o nome mais técnico é barqueiro ou piloto de embarcação. E em inglês, professora? Então, temos possibilidades aí. Pode ser boat operator ou boat pilot. Não sabia que tinha essa variação também no inglês. E temos mais um que é o anfitrião, este eu conheço, de hospedagem comunitária, é aquele que recebe os turistas, né, faz ali toda a apreciação. E em inglês, como que é, professora? Community host. Community host. Perfeito. Então, vocês viram aí as oportunidades que existem de trabalho na Amazônia, né, pensando desde a questão bioeconômica até a questão aí do turismo ecológico. E quando a gente vai falar de documentários, a gente coloca o termo mais técnico, como eu disse, e aí na hora de fazer a tradução ali para o inglês, coloca o nome em inglês, né, professora? Isso mesmo. Vai ficar bonito, hein? Agora, para nós entendermos como funciona a estrutura do documentário, eu quero que vocês acompanhem conosco aqui. Como que se monta um documentário? Afinal, a nossa aula é sobre documentário, mas Isso ok, mesmo. como que monta, não é? Hora da verdade. Hora da verdade, exatamente. Nós temos o primeiro momento, que é o momento da pesquisa. E o que isso quer dizer, professora? Então, no momento da pesquisa, o que você vai fazer? O pesquisador cinematográfico, ou seja, vocês, Sim. avalia a aplicabilidade da ideia. Será que vai dar certo essa ideia que eu estou pensando? Então, essas perguntas são feitas. Vamos ver. Na hora que a gente está fazendo a pesquisa, né, se eu fosse a pessoa que iria fazer o documentário, eu penso nas seguintes perguntas. Eu quero que vocês acompanhem aí. Nós temos a primeira pergunta. As pessoas estariam dispostas a contar suas histórias? Será que se eu for lá, a pessoa, olha, eu quero falar com você, você está disposta a contar a sua história? Vocês perceberam que, inclusive, naquele documentário de Paracatuba que nós acompanhamos, os professores foram lá falar com alguém e esse alguém estava disposto a contar ali as histórias. Isso mesmo. Então, você tem que pensar se as pessoas estão dispostas ali a contar as suas histórias, tá bom? Depois vocês vão pensar, onde ocorrerão as filmagens? Eu não posso só chegar lá, eu vou filmar aqui. Não. Onde que eu posso encaixar tal lugar com tal ideia? Tudo isso precisa ser pensado no momento da pesquisa. A terceira pergunta, quais elementos participarão da cena? Como vocês puderam perceber durante o documentário, nós tínhamos lá o cenário de Paracatuba, as ruínas, se eu não me engano, que se chama as ruínas históricas, não é? E aí tinha todo um cenário ali para a pessoa que estava explicando, o ceramista, agora já esqueci o termo. E aí na hora que ele está fazendo ali, pegando as peças e tudo mais, existe um cenário para poder linkar, não sei se existe essa palavra em inglês, linkar, a gente fala no português, né, o estrangeirismo aí, para trazer essa conexão com aquilo que está sendo abordado no documentário. Depois a gente pensa quais elementos participarão e há material de pesquisa para enriquecer o audiovisual? Então, será que existem outros elementos além desses que eu citei que vão enriquecer aí o documentário? Essas perguntas são feitas. Mas a gente não para por aí, né, professora? Não, tem mais etapas aí a serem seguidas. Na segunda etapa, temos o planejamento. O que você vai fazer nessa etapa? Elementos técnicos adequados são selecionados para a filmagem, além dos aspectos mais burocráticos, por exemplo, autorizações de uso de imagem dos participantes e também licenciamento de materiais. Então tem que planejar e pensar tudo com antecipação. Exatamente. A gente não pode chegar lá, peraí que eu vou te filmar. Não, tem que pedir autorização, porque afinal é a imagem da pessoa que vai veicular ali no documentário, tá bom, gente? Além disso, nós temos o roteiro. A gente não vai chegar lá gravando. Professora Cláudia, não dá, gente. A gente precisa pensar, olha, vai ser isto primeiro, depois isto e depois isto. Por isso que se chama roteiro, que é a ordem das filmagens
e dos personagens a serem entrevistados. Vai ser estabelecida aí. Bem como a escolha dos elementos técnicos escolhidos. Primeiro vai entrar isso, depois isso, esta pessoa vai falar primeiro, depois vai ser esta. Tem que ter uma ordem. E não só isso, prof, temos mais coisas temos aí. mais passos a serem seguidos. Depois de você, né, organizar o seu roteiro, você vai para a prática mesmo, que é a parte da filmagem. Você vai estabelecer, né, o cenário que você já pensou tudo e vai fazer efetivamente a filmagem do seu documentário. Na sequência, vai fazer a edição, né, fazer cortes, se necessários, não é? E em seguida passar para a parte melhor, né? Vamos espalhar para todo mundo, Sim. que é a divulgação e a publicação. Perfeito, gente. Olha, gente, tem um documentário meu aí, não sei o quê. Então, você faz a divulgação junto com a publicação. Mas eu quero mostrar algumas formas aí, eu e a professora Cláudia, né, de montar esse documentário. Como que as pessoas vão falar? Elas vão falar de si, vão falar do outro? Como que é isso? Como que essa fala acontece? Eu quero que vocês acompanhem aí. Então, nós temos as narrativas em primeira pessoa, deixar os próprios, por exemplo, trabalhadores contarem suas histórias. Quando eu vou filmar, eu não vou dizer, olha, eu vou contar a história da professora Cláudia. Não dá, gente, porque a história é dela. Então, eu deixo a professora Cláudia falar a história dela. As narrativas acontecem em primeira pessoa. Temos Isso mais. vocês observaram lá Sim. no documentário, né? O rapaz falando da sua realidade, certo? Perfeito. Depois temos ainda as filmagens imersivas, mostrar a vida cotidiana, as paisagens, ou seja, você mostrar o dia a dia da pessoa qual que você está filmando, na atividade que ela está fazendo. Sim, afinal, quando a gente pensa no documentário, já que é a realidade, eu preciso mostrar a realidade. Então, a professora Cláudia é professora, eu também sou professora, vamos mostrar a realidade dos professores. Aí filma a professora ministrando aula, filma a professora fazendo planejamento, filma a professora, enfim, fazendo o que existe dentro daquela rotina de trabalho, tá bom? Por isso que são filmagens imersivas, eu vou realmente dentro da realidade. Aí temos que pensar em outras situações, que é a questão da trilha sonora original, né? Então é importante uma trilha que tenha conexão, se é o mundo do trabalho, por exemplo, tem que ser uma trilha que traga essa ideia de que é o mundo do trabalho. E aí, por exemplo, quando a gente fala da Amazônia, a gente tem que pensar se a Amazônia, não sei, com todo respeito ao inglês, professora, eu não posso trazer uma música em inglês que seja, sei lá, dos Estados Unidos, porque eu estou falando da Amazônia, gente. Então, é importante trazer, por exemplo, músicas indígenas, músicas amazônicas. Eu estou errada? Eu concordo, né? Você tem que trazer coisas diferentes, que você, né, a pessoa não está acostumada a ouvir. Agora eu tenho uma pergunta. Será que é possível, professora, fazer a tradução das músicas indígenas ou é preferível que deixe Eu mesmo? acho que é melhor deixar rolar. No original mesmo, né? Isso mesmo. Temos mais, professora? Animações ou ilustrações, você também pode incluí-las para mitos, histórias orais ou memória ancestral, que é bem interessante. E por fim, tem uma parte que é sua, professora, que é legenda e tradução. Você que vai fazer a nossa legenda. Importantíssimo. Se você quiser que seu documentário, né, avance diversas fronteiras, você coloca também, né, em outras línguas também. Perfeito. Right? Lembrando que a legenda, gente, na hora que faz ali a questão do documentário, precisa ter uma revisão, professora, né? Sim. Porque se você vai divulgar, mas é do jeito que nós calma, tudo bem, a pessoa falando e tal, beleza, a gente deixa, mas precisa passar por esse refinamento de deixar uma linguagem mais técnica, principalmente se o documentário for mais técnico. Com certeza. E sobre as características do documentário são essas. Agora, vamos só fazer uma recapitulação, hein, professora, a respeito para o do nosso checklist. Sim. Então, o que nós vimos hoje na nossa aula, hein? Foi bem rapidinho, né? Passou o tempo tão rápido. Mas nós vimos aqui o tema da nossa aula, que foi Amazônia e trabalho. Então, abordamos, né, a Amazônia, os trabalhos relacionados à nossa região. Vimos o que ainda mais, teacher? Documentário, tanto na língua portuguesa, as características, né, quanto na língua inglesa. Vocês viram aí nomes de profissões em inglês. Isso mesmo. Então, vocês puderam observar, né, como que nós utilizamos tanto a língua inglesa e a língua portuguesa, né, para montar, para criar um documentário. Então, espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje.